revista de imprensa internacional desta quinta-feira, dia 5 de março. E como é hábito, vamos começar por olhar para a capa do jornal A Bola, com grande destaque para a Operação Fora de Jogo, que investiga os negócios do futebol português a pente fino. Suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Foram constituídos 47 arguidos na maior operação de sempre do fisco. Destaca ainda para a gala Cosme Damião, Bruno Lage, Pizzi e Ferro premiados. Luís Filipe Vieira disse que nada está perdido. No Sporting, Ruben Amorim, investimento de 20 milhões de euros. O treinador já começou hoje a trabalhar com o plantel leonino. No Futebol Clube do Porto, Nuno Lobo também será candidato. Martins Soares desiste de avançar para eleições. Caso do túnel no Jamor, conheça o acórdão. Destaque também para José Mourinho, que foi eliminado da Taça de Inglaterra diante do Norwich com um penalti falhado pelo português Jetson Fernandes. Destaque ainda para o Lembras de Mim, uma rubrica à Bola TV e a Bola com o Luís Filipe, o produtor de Framboesas, com saudades do futebol. São então estes os destaques da capa do jornal A Bola, e connosco está o André Pipa. Olá André, bem-vindo a mais uma edição. Começamos a olhar para esta capa e para esta mega operação que, digamos que vem tentar combater aquilo que pode ser a corrupção no futebol e aquilo que pode ser menos positivo naquilo que é o espetáculo da bola, digamos assim. Da bola é não só do país. Sim, do país. Sim, porque é a sociedade também. Este é o espelho do país que temos, um país profundamente corrupto. Parece que vem em boa hora esta investigação. Já devia ter vindo há mais tempo. As denúncias foram feitas há muito mais tempo, são do conhecimento público. Estas denúncias, já não é segredo, baseiam-se naquilo que o Rui Pinto denunciou no Football Leaks. Os espanhóis atuaram muito mais depressa, muito mais cedo. Mas enfim, mais vale tarde do que nunca. Mas a verdade é que isto é apenas mais uma operação das muitas que tem havido, não é? Esta tem sido sobre uma das partes mais subterrâneas, mais sombrias, mais escuras do futebol português, que são as que envolvem transferências, a maneira como são feitos os contratos, a maneira como são acordados determinados pagamentos e por aí fora. Mas isto, evidente que isto é uma operação grande, não é? Que abarca vários clubes, os três grandes, Braga, Guimarães, por aí fora, várias figuras de topo, escritórios de advogados, agentes, os mesmos de sempre, enfim, é o pessoal de sempre. Basicamente é o pessoal de sempre. As suspeitas são as óbvias, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, mas nada que soe estranho aos ouvidos de um português minimamente atento, que vive neste país há 10 ou 15 anos, desde que a justiça passou a ser mais atuante e menos timorata, menos reverencial com os grandes poderes, com os poderes instituídos. Isto é o espelho do país, quer dizer, não é estar a defender o futebol. Claro que não defendo, abomino quem faz batota e também abomino quem faz batota, porque eu pago os impostos como tu pagas os teus impostos, não é? Não foges aos impostos. É verdade. Até porque não podemos fugir. Mas de qualquer maneira, o que me parece é que isto é uma brincadeira de crianças. Os valores que estão aqui em causa, por muito elevados que sejam, e acredito que em alguns casos até sejam elevados, é uma brincadeira de crianças comparado com os escândalos que este país assiste, sobretudo nos últimos 10 anos, em que a justiça passou a ser mais atuante e menos timorata. Portanto, isto é uma brincadeira de criança comparados com os escândalos, com a corrupção nojenta que todos os dias nós assistimos, alta finança, banca, política, enfim. São os sinais dos tempos. Isto não desculpa o futebol. O facto de isto ser apenas uma extensão de outras realidades, se calhar muitíssimo mais negras, noutras áreas sensíveis da nossa vida, da nossa sociedade, não desculpa. O facto dos outros fazerem ainda pior não significa que isto seja bom ou mais desculpável. Não Porque é bom. Porque é com pouco começamos a fazer muito, bom. Não é? Portanto, claro, é preferível não é bom. Sobretudo quando percebemos que houve outros países que deram outra atenção e que atuaram de outra maneira em relação àquilo que nós, pelos vistos, demoramos muito tempo. Enfim, é o que é. Pobre futebol português que hoje, aleluia, aparece outra vez na imprensa internacional. Adivinha porquê? Pois.
por isto. Não é por boas notícias. Não é por boas notícias. André, deixa-me virar um bocadinho a página, mas continuando nesta página da capa, para Ruben Amorim, que é a notícia do dia, ele que já treina em Alcochete no plantel leonino, 10 milhões de euros, pode chegar aos 20 milhões este negócio, segundo o jornal A Bola. Parece que foi uma boa escolha, tanto para o Sporting como para o treinador. O treinador parece bom, agora, os números é que realmente me parecem excessivos, parecem-me desadequados completamente à realidade do futebol português e completamente desadequados à realidade do Sporting. É o que me parece. Não sei, a fazer fé no que se sabe sobre a situação financeira do Sporting. Nada contra o Ruben Amorim, evidente, é um treinador com... de largo, é como o Félix, tem largo potencial, mas tem 13 jogos. Tem 13 jogos tem 13 jogos na alta competição. 10 vitórias, um empate e 2 derrotas. Não é? Pois, e tem 5 vitórias seguidas contra grandes. De facto, tinha um título lá pelo meio, sem dúvida. Aquilo que ele mostrou é excelente, mas há um ano, claro, estávamos a dizer o mesmo do Bruno Lage, não era? Que só ganhava os jogos, isto e aquilo. E agora onde é que está o Bruno Lage? Já não é a última Coca-Cola do deserto. Não sei, o Sporting é que sabe, isto parece-me claramente um tiro desesperado, o último tiro, se calhar, do Frederico Varandas, porque está acossado por todos os lados, tem uma época, tem resultados péssimos na época do futebol, tudo correu mal. Tudo correu mal dele, não podes fugir, aquilo que correu mal é já da responsabilidade dele, não é? A planificação da época, as contratações. Sim, não esqueçamos que o Sporting já igualou o pior registro, não é? Não, sim, a planificação, no capítulo o dossiê da planificação da época, um desastre. Contratações, outro desastre. E já estou a dar de barato que todas as vendas foram boas, porque do Bruno Fernandes acabou por ser um bom negócio, embora muito dilatado no tempo. Houve 2 boas vendas, o Thierry Henry e o Rafinha, e houve um negócio absolutamente desastroso, criminoso. Thierry Correia, que foi a venda do Bas Doce por aquele preço. Mas, enfim, eu acho que foi a última bala que ele tem para disparar e pronto, ou isto funciona ou não funciona, correndo alguns riscos o Ruben Amorim. É evidente que o Sporting não tem plantel do Braga. Claro. Não tem plantel do Braga e não é líquido. Para bem de todos do futebol nacional que corra bem, exatamente, porque o Sporting precisa muito de dar uma nova vida, não é? À própria vida, passa a redundância. O campeonato português já é tão desinteressante, já está tão reduzido a 2, quer dizer, quantos mais aparecer, o Braga está a arrebitar. Infelizmente, este ano não conseguiu lutar pelo título, mas... enfim, quer dizer, o Sporting é uma força muito grande, não é? É um clube muito grande, é um clube muito importante, histórico. E não só, e quer dizer, enfim, está a haver uma crise terrível, uma crise que vai muito além. Aliás, os 3 grandes neste momento estão todos em crise, não sei se já reparaste, quer dizer, é mesmo. O Benfica está numa crise desportiva, mas pode vir a entrar numa crise, se calhar, muitíssimo mais grave do que aquelas que o Porto e o Sporting estão a atravessar agora. O Porto tem uma crise gravíssima em termos financeiros. Porque apesar de tudo o clube, jogando pior, jogando melhor, continua a ser competitivo. Tomara o Sporting ser tão competitivo como o Porto. Mas tem realmente um problema que não há outra maneira de dizer isto, de incompetência, gestão ruinosa, eu não digo danosa porque também porque não tenho dados para isso, mas que a gestão é ruinosa e há vários anos. Portanto, é um clube que está a continuar assim, está a ir tocar largamente o seu futuro. O Benfica está bem em termos financeiros, está mal agora em termos desportivos, mas está sobretudo metido numa série de casos que a curto prazo ou a médio prazo lhe podem trazer dissabores muito graves. Sem dúvida. Portanto, não é um momento bom. O parece mais ou menos tranquilo é o Braga, que está a trabalhar muitíssimo bem, está a crescer. E vamos ver se o custódio não valerá uma fortuna. Percebes onde é que eu quero chegar? Sim. E vamos ver se o custódio não renderá um grande encaixe ao António Salvador, que um mês depois de ter vendido o Trincão por 30 milhões, não é? Ao Barcelona, o Trincão, um excelente jogador, grande promessa, consegue assinar a 3ª maior transferência de sempre de treinadores. Portanto, o Salvador, o Braga está realmente a entrar num capítulo, num patamar muito interessante. E assim, além de, a minha opinião, e volto a dizer isto, é de longe a equipa que melhor futebol joga em Portugal. Como dizem muito bem, falta também uma certa competitividade e assim mesmo que o Braga consiga não é só de agora, não é só de agora, atenção, isto não é mal de agora, é um mal muito antigo, não é? O futebol português está bipolarizado, é um futebol de 2 polos há quase 40 anos, ok, com umas intermissões
beijinhos do Sporting de vez em quando e de outros aqui ali, Boa Vista, o Braga uma vez, mas quer dizer, basicamente o futebol português é a luta entre Benfica e Porto. E a luta entre as equipas do Porto e a luta entre os sistemas do Benfica e os sistemas do Porto. É isso o futebol português. Sabes que eu sou muito positiva e eu gosto sempre de ver um lado bom nas coisas. Não, e, portanto, queres saber qual é o lado bom? A seleção nacional. Sim. Claramente Sim. a melhor. Queres o lado bom do futebol português? O Wolverhampton, 7 portugueses, uma equipa fabulosa. Queres o lado bom de todos os grandes jogadores portugueses e treinadores portugueses que estão a jogar nisso, André, nas ligas avançadas. Falas de treinadores portugueses, Paulo Fonseca faz hoje anos. Parabéns, Paulo Fonseca. Faz 47 anos. 47 portanto, anos. É verdade. Já que falaste, portanto, é dia de aniversário também para Paulo Fonseca. André, vamos passar à revista de imprensa internacional. Vamos começar com uma viagem até Inglaterra, não é? Vamos começar com a Taça de Inglaterra, que fecha hoje com um belíssimo jogo de Derby County contra o Man United, com o reencontro do Wayne Rooney com o Manchester United, mas falamos dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, que ontem apanharam 2 portugueses aqui no Daily Mail. Repara, Ricardo Pereira, ali do lado direito, provavelmente neste momento se calhar o nosso melhor defesa direito, dos muitos e bons que nós temos, o mais completo se calhar, marcou com um belo gol, um toque de cabeça, um remate de cabeça, deu a vitória ao Leicester, que perdeu muito do fulgor nos últimos tempos, tem acumulado maus resultados, mas ganharam ao Birmingham com um gol de cabeça do Ricardo Pereira aos 82 minutos e então vão receber o Chelsea nos jogos dos quartos de final. Eu não sei porque de repente passei a odiar o Chelsea, não me perguntes porquê, espero que o Leicester nos elimine. De qualquer maneira, Ricardo Pereira, portanto, foi o homem da noite, e aqui ao lado, o lado esquerdo, infelizmente para o Tottenham, para o Mourinho, para o Jetson, que falhou aquele penalti que realmente não podia falhar, mas o Tottenham foi eliminado numa noite realmente negra, eliminado em casa pelo Norwich, o Norwich, que não é propriamente e era o título que eu acho que o Mourinho podia ganhar esta temporada. Enfim, acho que já não vai ganhar, porque a Liga dos Campeões é uma miragem, que nem o Tottenham joga para isso. Mas correu tudo mal. No final do jogo, o Eric Dyer, como fiz aqui, subiu, trepou. Porquê? Porque havia adeptos que estavam a insultar o irmão, a família. O Mourinho, no final do jogo, envolveu-se, portanto, com os adeptos, que é uma coisa que não é suposto. Um jogador acaba o jogo e vai por aí acima, desembestado. O Mourinho foi muito didático no final do jogo. Não, o Dyer disse ele, do que eu sei, ele reagiu porque lhe maltrataram a família, abusaram da família, e o Mourinho disse que ele, como profissional, não pode fazer isto, fez o que nós profissionais não podemos fazer, como ser humano, diz ele, fez o que acho que qualquer de nós teria feito. Tinha lá a família, o irmão e não sei o quê. E depois ainda houve a hipótese, se ele tinha reagido assim porque tinham insultado abusos raciais ao Jetson, mas o Mourinho disse que sobre isso não sabia nada, o que sabia era o que tinha percebido. Estava lá a família, maltrataram a família, insultaram o irmão e ele foi por ali acima. De qualquer maneira, o jogo terminou empatado 1-1. Nos penaltis, o herói foi o Tim Krul, o guarda-redes holandês, que passou à história. Quem é que se cresce do Tim Krul no Mundial 2014 no Brasil, quando nos quartos de final Holanda-Costa Rica, o Van Gaal com aquele ar de louco, no final, quando fez aquela substituição, tirou o guarda-redes titular e mandou entrar o Tim Krul, especialista em defender penaltis, só para o desempate por grandes penalidades. Sim. E não é que o homem se safou bem, defendeu 2 penaltis e a Holanda ganhou. Ontem, infelizmente para o Mourinho, o Tim Krul voltou a fazer das suas, defendeu 2 penaltis, o Mourinho foi muito criticado por isto, eu já vi hoje na imprensa. Troy Parrott, um miúdo de 18 anos, foi um dos indicados para bater penalti. O penalti exige, e depois o Jetson, muita experiência. E mesmo o Jetson foi um risco, e o Jetson também falhou, e falhou o último ainda por cima, falhou aquele que não podia falhar. O Jetson tem 21 anos, enfim, só tem mais 3 anos, mas de qualquer maneira não há outra maneira de dizer isto. O Mourinho não sei o que é que se passa, de facto, os números dele são horríveis, os números dele no Tottenham, 24 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Mourinho nos últimos 4 jogos saiu derrotado, a verdade é essa, perdeu os 3 últimos e este perdeu nos penaltis, e não se percebe, quer dizer, não se percebe porque, ok,
Não há Kane, não há Son. São baixas importantes. Mas o resto, sim, mas mesmo assim, e mesmo antes é tão não era pobre, meu Deus, não era suficiente. Enfim, são realmente são resultados muito maus, muito aquém do esperado. O Mourinho começou bem com aquelas 3 vitórias, mas depois rapidamente voltou, já está com o tipo de resultados que lhes valeram ser despedido pelo Chelsea e pelo Manchester United, exatamente igual, quer dizer, não chega aos 50% de vitórias, nem perto nem longe. 11 vitórias em 24 jogos, 8 derrotas, 5 empates. 41 golos marcados, 34 golos sofridos em 24 jogos. Não há nenhum treinador que não se resiste a isto. Não sei o que é que se passa com o Mourinho. Tenho uma grande admiração pela carreira do Mourinho, sobretudo pela carreira do Mourinho entre 2000 até de ser do Madrid, até 2013, aí foi, pelo menos até 2010, naqueles 8 anos, foi indiscutivelmente o melhor treinador do mundo, mas por larguíssima margem, mas a partir daí realmente não é o facto de ele ser português e gostarmos muito dele, e eu tenho a carreira do Mourinho toda assente ao dia, ao pormenor, mas realmente há uma diferença gigantesca entre o Mourinho até ao Real Madrid e desde que saiu. Não, são os factos, não nos deixam mentir. Claro. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a dizer que continua a ser o special, o número 1. Não é nada o número 1. E a verdade é que temo que esta possa ser, algo me diz, em face do que tem mostrado, em face também do que outros treinadores estão a mostrar, em face do que é o futebol hoje em dia. É que é preciso acompanhar os tempos e os outros. Em face do futebol que hoje em dia, em face do que... A questão é esta, quer dizer, quantos mais, depois disto, e espero que ele recupere, mas quantos mais clubes com posses, grandes clubes, investirão no Mourinho, que é um treinador caríssimo, 17 milhões por ano. Porque o que querem são provas, portanto... E não é só isso. Os resultados, com certeza, e o Mourinho, atenção, não quero ser injusto, o Mourinho saiu do Manchester United daquela maneira, mas apesar de tudo levou o Manchester United a 5 finais e ganhou 3 títulos, atenção, esteve em 5 finais. Mas de qualquer maneira há coisas que não enganam. O futebol do Mourinho hoje é uma caricatura, é uma caricatura daquilo que era o futebol dele, naqueles primeiros anos. Faz muita pena, não percebo o que é que se passa. Mas não há dúvida que não podemos, o facto de ele ser português não nos pode tirar o discernimento, não é? Está muito longe daquilo que foi e temo que não lhe voltem a dar a oportunidade num clube de topo com meios. Ele não se pode queixar que não teve meias. No Chelsea, nesta segunda passagem, deram-lhe 300 milhões em 2 anos e meio. No Man United deram-lhe 400 milhões em 2 anos e meio e a coisa não funcionou, não é? Enfim. Capa do Daily Telegraph, Eric Dyer, ali acusado pelos adeptos. Acusado não, é envolvido naquele sururu com os adeptos, depois de terem insultado, creio que o irmão, mas a família também lá estava. Num vídeo divulgado oficial a dizer, ele é o meu irmão, portanto, ele só queria saber do irmão e tirar o irmão de lá. Cá está, irado Dyer, portanto, enfrenta com adeptos nas bancadas depois dos Spurs perderem nos penaltis. Esta imagem é impressionante, ele a subir por ali acima. Sim. Isto é o Guardian. Sick as a Parrot. Parrot é papagaio em inglês. Parrot foi o rapaz de 18 anos, o Troy Parrot, que falhou o primeiro penalti e depois o Jetson acabou por falhar aquele. Ele falhou e o jogo acabou. Passou o Norwich, treinado pelo Daniel Farke, que vai enfrentar o Norwich, vai enfrentar o vencedor do jogo de hoje, Derby County, contra o Man United. Derby County da segunda do Championship, segundo escalão, treinado por outro holandês, curiosamente, um compatriota do Tim Krul, como é que ele se chama? Filipe Cocu. Antigo colega de Figo no Barcelona, era um belíssimo jogador. E vamos ver. Mas, em princípio, o Tottenham perdeu a oportunidade, se tudo correr pela normalidade, e o Man United eliminar o Norwich, o Mourinho perdeu a oportunidade de defrontar a antiga equipa, não é? Enfim. José sofre, isto é o Daily Express, José sofre uma cruel night, pois o cruel, lá está o time cruel. Aqui pois é isso, a cruel night. Ali é o Parrot a falhar o penalti, o time cruel, especialista, defendeu os dois.
E agora passemos para a parte positiva, porque há sempre coisas boas para falar, apesar de tudo, no futebol inglês. O Mourinho está a viver realmente tempos muito complicados. É muito difícil dizer que ele continua a ser o special, sobretudo quando naquele país nós vemos o Guardiola e o Klopp, o que eles fazem, não é? O Guardiola, ok, está a fazer um campeonato horroroso, mas continua uma máquina. Sim, mas é um excelente treinador, sem dúvida. O Guardiola é um dos melhores treinadores da história de futebol. Tem uma coisa ainda por fazer. Tem que provar que consegue ganhar a Champions sem ser com aquela equipa do Barcelona e com aquele meio campo, com o Messi, com o Xavi e com o Iniesta. Porque desde então, ok, em termos domésticos uma máquina, mas em termos internacionais nunca mais, não foi? Bayern nunca mais e o City até ver. Vamos ver. Rick of Time, Ricardo Pereira espera até ao final para descender, para dar a vitória com belo cabeceamento ao Leicester. O segundo golo do Ricardo Pereira esta temporada. Pereira outra vez aqui no Guardian coloca o Leicester com vista para a glória. O Leicester, como te disse, recebe o Chelsea na próxima eliminatória. Espero que ganhem para aí 7 ou 8-0, é o meu desejo. Leicester 1, Birmingham 0, perfect timing. Cá está o cabeceamento do Pereira. E de certa maneira trava esta sequência de maus resultados do Leicester, do Brendan Rodgers, que é a segunda maior transferência de sempre, à frente, 500 mil euros à frente de quem? Do Ruben Amorim. Primeiro, André Vilas-Boas, português, 15 milhões do Porto para o Chelsea, cadeira de sonho, lembras da cadeira de sonho que de repente de um dia para o outro deixou de ser de sonho? O Brendan Rodgers, que passou este ano do Celtic de Glasgow para o Leicester por 10 milhões e meio, e agora o Ruben Amorim, que com 13 jogos de alta competição vale 10 milhões para o Sporting. Abençoado futebol português. O City venceu ontem outra equipa de escalão secundário, Sheffield Wednesday por 1-0, gol de Kun Agüero. O City de aço continua a marchar à caça de mais títulos. Sim. A verdade é que eu acho que o Liverpool joga muito mais que o City, mas de qualquer maneira o City é uma máquina. Em termos domésticos, gosto sempre de mandar essa bicadinha, em termos domésticos são bastante bons, não há dúvida. Ganharam 8 das últimas 9 competições domésticas e muito possivelmente vão ganhar a Taça da Liga. Não, vão ganhar, já ganharam, calma, já ganharam. Liga, e muito possivelmente vão ganhar a Taça de Inglaterra, porque a equipa que realmente lhes pode fazer frente neste momento é o Liverpool. Embora o Man United, atenção, por ser rival, por ser da mesma cidade, e para o United empartigar-se, como grande clube que é, empartigar-se quando joga com os da sua igualha, não... mas vamos ver, de qualquer maneira parece-me que são candidatíssimos a vencerem também a Taça de Inglaterra e a fazerem um double-double. Portanto, eles ganham a Taça da Liga há 3 anos, ganharam ano passado a Taça de Inglaterra, nunca aconteceu. Em 2 anos, em 2 épocas consecutivas, a mesma equipa ganhar as 2 taças. Não é brinquedo. Vemos aqui, isto é o Manchester Evening News, uma notícia, no próximo fim de semana temos um jogo fantástico no campeonato inglês, não sei se sabes qual é, mas eu digo já qual é, é precisamente onde é que está? É o Manchester, é o Man United com o Manchester City, e o Kevin De Bruyne ontem lesionou-se. Bruno Fernandes e Bernardo Silva. É verdade, mas sobretudo Bruno Fernandes contra Kevin De Bruyne, porque é essa a comparação que já começa a ser feita, qual dos dois é o mais completo. Isto ao fim do Bruno Fernandes, ao fim de 5 jogos, portanto, já, quando o Kevin De Bruyne está lá, que há 3 anos, não é um jogador fabuloso, de facto. Sem dúvida, mas de qualquer maneira, o Kevin De Bruyne pode falhar isso, e então teríamos o Bruno Fernandes contra o Bernardo Silva, colegas de seleção. Ali em cima o Wayne Rooney, The Boss. Cá está, aparece em todo lado, uma grande entrevista. Está simpático o Wayne Rooney, com aquelas barbas ruivas, 34 anos, que fez uma parelha fantástica com o Cristiano Ronaldo naquela Man United de sonho. E eu que odeio é uma maneira de dizer. Eu, como Liverpool, não posso gostar de Manchester United, mas naquele devo confessar que tinha muito respeito por essa equipa. Diz o Wayne Rooney que reconstruir o United não vai ser uma tarefa muito, não é uma coisa para amanhã. Ele diz que só dentro de 3 anos, na opinião do Rooney, só dentro de 3 anos o Manchester United poderá começar a competir, a pensar nos lugares de topo. Isto é a opinião dele, do Wayne Rooney. Aqui, noutro jornal, todos fizeram o mesmo, só dá Rooney hoje, no Daily Mail.
Ele diz que agora que é também treinador, ele na realidade é jogador-treinador, agora que sou treinador, percebo melhor por que razão o Fergie ou Alex Ferguson passava o tempo a ralhar comigo e a massacrar-me. Depois também disse coisas engraçadas. Se o Ferguson estivesse falado para Nani, com quem ele também emparelhou, como falava comigo, o Nani ficaria desfeito em lágrimas, diz ele. Portanto, porque o Nani era o segundo mais sarrazinado a seguir ao Wayne Rooney. Mas ele diz isso. Portanto, enfim. Mas de qualquer maneira o título é positivo. Agora que percebo porque é que ele chateava tanto. Lado, não é? Normalmente os treinadores só chateiam os jogadores de grande potencial. Claro, aqueles que eles percebem que se dessem um bocadinho mais. Há outros que não vale a pena, não é? Que é assim, dão o que dão e com certeza. Mas aqueles que são realmente especiais e não dão tudo. É em relação a treinadores e em qualquer outra área, a verdade é mesmo essa, não é? Eu lembro perfeitamente. É muito mais interessante puxar por alguém que sentimos que é especial e que pode chegar lá. Eu lembro-me perfeitamente uma vez, há muitos anos, fui numa viagem que deu com o Porto à Roménia, numa competição europeia. Tinha o Porto uma grande equipa, Madger por aí fora. Sim. E eu fui quase a voo todo a conversar com o Arthur Jorge e ficava intrigado, perguntava porque você embirra tanto com o Madger? Sempre a criticar, nunca tem... Mesmo a linguagem corporal era de... Exato. Quando o Madger era de longe o melhor jogador o Madger, não lembras-te do Madger, não é? Já viste, lembras-te? E ele dizia mesmo isso, porque não suporta jogadores porque são estes que têm que dar o exemplo e que têm que dar mais. Sabia não que ele não chega tinha chegado, não, sabia que ele não dava tudo. Não, sabia que ele não dava tudo. Pois é isso, não tinha chegado ao topo porque não queria, não é? E o Arthur Jorge não lhes perdoava isso. E era muito áspero com o Madger. Continuando, Derby Manchester United, isto é o Daily Mirror, aqui é o Michael Carrick, olha, outro colega do Cristiano Ronaldo, dessa grande equipa do Man United, foi a terceira grande equipa que o Ferguson construiu, a terceira e última, que a partir desde que o Ronaldo saiu, basicamente aquilo tem vindo a patinar por aí abaixo. O reino do Wayne pode continuar desde que o Wayne continua a jogar no meio campo, é um belíssimo jogador, e aqui no Manchester Evening News, aqui temos o Ole Gunnar Solskjaer a falar da equipa, que para ele é a melhor equipa da história do futebol inglês, a equipa do Treble, 1999 ganhou o campeonato, ganhou a taça e depois ganhou com uma vaca leiteira monstruosa, uma final em que foi claramente dominada, aquela final de Camp Nou com o Bayern, marca 2 golos mesmo no 90-91 e o Ole marcou o gol decisivo, não é? E ele diz que essa é a melhor equipa, é muito discutível, enfim, se formos a ver pelos títulos, com certeza, nunca ninguém fez isso, ganhar campeonato, taça, Liga dos Campeões, mas em minha opinião havia equipas, ou já houve na história do futebol equipas mais brilhantes do que essas. Eu não digo para não me acusar, não digo quais são, para não me acusarem de ser faccioso, mas pronto, mas respeito a opinião dele, foi a única que conseguiu fazer isso. E olha, o meu Liverpool não vai conseguir fazer este ano, porque o Klopp também olhou para a Taça de Inglaterra um bocadinho assim de lado. Enfim, mais declarações do treinador do Manchester United a dizer no jornal hoje que não está surpreendido com o brilhante Bruno. O Bruno pegou absolutamente destaque em Inglaterra. Sim, pegou nos adeptos, pegou nos companheiros, pegou na imprensa. Vamos ver se é para continuar, em princípio sim, porquê? Porque o que ele está a fazer em Inglaterra, com aquela... com facilidade, quem bebe, ele é assim. Ele está a jogar lá como estava a jogar cá. Exatamente. E está a jogar num clube super problemático, com carências de plantel, carências de treinador, de tudo, não é? Mas ele quer lá saber. Não há desculpa. Jogar e, portanto, e o que é engraçado é que, porque há alguns jogadores, nós desculpamos isso e tentamos compor a coisa, esquecemos que ele foi para um clube bem problemático, não é? É um clube que é gigantesco, em que a pressão é muito maior e que é um clube que está a viver muito complicado. Não sei se o Ole é o treinador indicado para o Manchester United, o plantel não é famoso e aquilo parece... Mas o que é que ele diz? Diz que não fico surpreendido com o brilhantismo dele, porque eu sabia, diz o Ole, o treinador, que eu sabia o que é que ele podia fazer no Ravada e, sobretudo, as qualidades de liderança, que foi o que mais impressionou. A maneira como ele chegou e se impôs. Marcar penaltis dá cá e sou eu que mando. Ele manda naquilo já. Agora, dele é assim mesmo. É impressionante a personalidade e a qualidade. Atenção, a qualidade. Eu, pelas minhas contas, ele tem colecionado Man of the Match, tem sido quase Man of the Match em quase todos os jogos. Ontem foi considerado pelos adeptos com 80% dos votos o melhor jogador do mês.
Portanto, com 14% em segundo lugar estava o Marcial, portanto 80%. 80%, portanto, estavas a ver. Esta é possível a equipa do Man United hoje. Temos aqui uma surpresa, não é com certeza o Fernandes, que está ali atrás do Igolo, é este Gomes, Angel Gomes, que é o filho do Gil, meio 19 anos, muito bom jogador, filho do Internacional Gil, campeão do mundo em 1991, uma coisa assim. É um de uns desses. Vamos lá ver. E o Dalot. Portanto, temos ali o Fernandes, o Dalot e o Gomes, que nasceu em Londres, porque o Gil nessa altura estava a jogar em Londres. Portanto, na realidade, ele é das seleções inglesas. Mas, de qualquer maneira, é esta a equipa do Manchester United de hoje. E a notícia é esta. O Pogba, lembras-te do Pogba? Pogba, aquele senhor francês, lembras? Sim. Vamos tentar lembrar. Não joga desde setembro, não é? Sim. Desde setembro tem estado assim com... Depois foi preso de Juventude Aguda, depois teve uma recaída de Madrid Aguda e nunca mais jogou, mas pode jogar agora. Começou ontem a treinar e pode entregar a comitiva do United na próxima semana no jogo da Liga Europa contra o Las Clins. O Man United vai à Áustria. Mas de qualquer maneira, para lembrar aos nossos queridíssimos telespectadores, está aqui este senhor, já não se devem lembrar dele, ele existe, é francês, é campeão do mundo. Parece que foi um belíssimo jogador nos tempos da Juventus, fez um bom Mundial com a França, embora não tenha sido o mais decisivo, e pronto, e tem várias doenças, tem o Juventite, tem sido atacado Juventite e Madridite aguda, enfim, mas seja como for, estou curioso de saber como é que ele depois... como é que ele está a ver, porque na realidade o Bruno Fernandes assenhoriou-se rapidamente da posição que estava vaga, de líder da equipa, de líder, não é? Pogba acabou por perder um pouco desse peso que ainda tinha, o Pogba, não é? ainda por cima tem 80% do balneário contra ele, portanto eu quero ver como é que é, pode ser curioso. André, temos cerca de 4 minutos. 4 minutos. Brian Reid a dizer que, em relação ao Klopp, esqueçam o facto dele já não ser, terminar a época imbatido, ganhar a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Premier Inglesa em 12 meses é algo para deixar feliz qualquer um. Bem, notícias do futebol português. Lá está, a polícia faz buscas na Casa de Casilhas no Porto, isto é no AS de hoje, e vários clubes portugueses investigados por suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada, e aqui no Guardian, isto são só dois, pronto, para não estar a chafurdar muito, porque isto é realmente é muito chato. Os clubes de topo, escritórios de agentes, alvos de buscas numa investigação de fraude. Portanto, a peça ainda é bastante grande, enfim, tem aqui os nomes todos, os presidentes dos 3 grandes, o Jorge Mendes, por aí fora. Enfim, é o que é. Mas pelo menos aparecemos na imprensa internacional. Sim, mas neste caso mais valia não estar lá por Mas Portugal, basicamente é assim que temos aparecido. Enfim, passemos para Brasil. Muito bem, Jorge Jesus, uma máquina este Jorge Jesus. Recomeçou ontem a Taça dos Libertadores e no primeiro jogo o Mengão foi ganhar ao Júnior Barranquilla, a Colômbia, por 2-1, 2 golos de Everton Pereira, meia hora, dá-lhe Mengão. E à noite, Everton Ribeiro, autor dos golos, rubro-negro vence o Júnior Barranquilla por 2-1. O extra a mesma história, Everton Miteiro resolve. E o dia também começa o baile. O dia, estão inchados, só dá Flamengo. Começa o baile. Estreia com o pé esquerdo. O pé esquerdo é numa referência ao facto do Everton ser canhoto e ter marcado os 2 golos. Deixa-me dizer-te que este foi o jogo número 136 do Jesus em competições internacionais de clube. Está cada vez mais perto do Mourinho, tem 174, e deixou há muito tempo para trás o José Maria Pedroto com 77 e o nosso Fernando Santos com 73. Portanto, são claramente, em termos internacionais, os nossos treinadores, o Mourinho e o Jesus, mais destacados. Mantém o patamar, tinha pedido o lance, o patamar é o nível, é engraçado como ele patamar, mantém o patamar é o de campeão da Libertadores, eles começaram bem, não há dúvida. E o patamar que Jorge Jesus falava, não é? Claro. Everton Ribeiro vive noite de Gabigol e decide para o Fla. Cá está, elogios para Jorge Jesus, que a escolha por Tiago Maia, o tal que veio do Lille para a vaga do William Arão, foi crucial para o sucesso do esquema tático. Próximo jogo com o Botafogo no Maracanã, onde o Jesus venceu 22 dos 25 jogos e venceu 3. E depois outra vez o jogo da Libertadores com o Barcelona do Equador. A renovação
está em cima da mesa, já estão lá os representantes de Jesus para começarem a negociar com o Flamengo o prolongamento do contrato. Aqui em baixo, no meia hora, repara, Jesus tem proposta multimilionária do Benfica. Eles reproduzem uma notícia que foi dada à estampa pelos nossos colegas do Correio da Manhã, que dizem que o Jesus vai ter uma proposta de 5 milhões de euros limpos por ano. O Olé também elogia o Flamengo, que não afrouxa. E já agora, o River, finalista vencido, começou bem, levou 3-0 da Liga de Quito, embora se tenha poupado, tem agora dentro de 3 dias a decisão da Superliga da Argentina, de qualquer maneira 3 secos levou. Já o Palmeiras, um dos possíveis rivais do Jesus nesta prova, ganhou por 2-0 ao Atlético Tigre na Argentina, missão cumprida, e o Olé diz que sobre o Palmeiras, sobre o mesmo jogo, Tigre 0, Palmeiras 2, são de outra categoria. E o miúdo, o Caio, o miúdo que marcou o golo para o Santos, o Caio, como é que ele se chama? Terminar, André, 10 segundos. O menino da Vila, 18 anos, o Caio que marcou o segundo golo do Santos, vira solução para o ataque. Vamos ver hoje como é que, ainda há mais jogos hoje, vamos ver como é que se safa o Manchester United e se vai mesmo jogar os quartos de final com o Norwich, com o Carrasco, e infelizmente com o Carrasco do Tottenham, sendo também o Wolverhampton já não está na Taça de Inglaterra, portanto passaremos a torcer por aqueles que têm portugueses, pelo City e pelo Manchester United. Pode ser que se encontrem na final. Vamos esperar e vamos ver. Muito bem, André, muito obrigada pela tua presença nesta edição. Ponto final da Revista de Imprensa Internacional. Tenha um ótimo dia.